Olá, colegões e colegonas do segundo ano médio. Estamos juntos aqui em mais uma trajetória do novo ensino médio, dos itinerários formativos. Lembrando a vocês que a abordagem ao qual a gente acredita, que a gente está trabalhando, vai muito além de uma especialidade técnica. A gente procura aqui abranger muito mais áreas do conhecimento, promovendo a interdisciplinaridade. Eu sou o professor Alcides Guerreiro, de História, mas que aqui está trabalhando muito além, trazendo saberes da geografia, da antropologia, da sociologia, da arte e da filosofia também. E para me acompanhar nessa jornada ao qual a gente tem a pretensão pedagógica de fazer algo muito mais inclusivo, eu chamo um professor que é polivalente, manja de música, é um showman, o meu colega, seja muito bem-vindo, professor Anderson Félix. Aí, pessoal, obrigado pelo convite, professor Guerreiro, muito bom estar com você, estava com saudade aqui do Cultura em Movimento e seguimos aí. Muito bem. Já que ele falou do Cultura em Movimento, vamos aqui redefinir o nosso objeto de trabalho. Coloca no LED, olha lá. O aprofundamento é o Cultura em Movimento. Aliás, Anderson, deixa eu aproveitar aqui. Vou fazer de improviso, que aqui é raiz a coisa. O que você entende de cultura em movimento? Essa é uma expressão que ela é abrangente por si só. Sim, sim. O que você compreende, então, desse nome, dessa nomenclatura, cultura em movimento? Eu acho interessante porque a gente consegue pensar em como a cultura está sempre em transformação, porque as sociedades humanas, né, então, estão sempre em transformação, nós estamos sempre criando coisas novas, desenvolvendo nossos hábitos, desenvolvendo nossas tradições e a gente nunca para. Eu acho que essa é a ideia, né, de que a cultura nunca estaciona, ela está sempre em movimento. Isso, eu não conseguiria, estou sendo aqui muito sincero, dar uma definição melhor e mais intensa que o qual o professor deu. Ele usou a palavra que eu achei perfeita, viu, Anderson? A transformação. A ideia de que a sociedade nada mais é do que um organismo vivo. Sim, sim. Que se constrói e se desconstrói o tempo todo. E isso é fundamental para que a gente não fique estanque no tempo. É claro que, evidentemente, há momentos de evolução e progresso, há momentos de reacionarismo e involução, mas é desse processo dialético de acertos e erros, de paixões e sofrimentos, que a gente constitui aí a nossa jornada cultural. Vamos continuar apresentando o objeto de estudo, vamos voltar para o LED, a unidade curricular, as tradições e heranças culturais e o componente curricular, ressignificação do povo brasileiro, que, como vocês já sabem, tem aqui a perspectiva de narrar uma história não feita mais pelos livros oficiais, pelos livros didáticos, apenas sob o olhar dos chamados heróis, dos reis, dos presidentes, né? Das sumidades sociais. A gente procura resgatar a voz das ruas, né? A gente procura resgatar a memória popular, as experiências das pessoas comuns que fazem parte da vida, do cotidiano, do dia a dia dos adolescentes que nos assistem e que trabalham agora. Muito bem. É importante também a gente falar das habilidades, vocês têm aí. Quando a gente fala de habilidade aí básica, é analisar os objetos e vestígios da cultura material e imaterial. Vamos lembrar, né, Anderson? Cultura material é aquilo que está numa perspectiva de objeto. Sim. E imaterial são os legados. Isso. Né? Por exemplo, um livro de culinária. Sim, exato. Né? Uma festa popular. Esses eventos, né? A gente não consegue pegar o evento, colocar dentro de uma caixinha e levar para o museu. Isso. O carnaval, por exemplo. Isso. Que, por causa das questões
sanitárias vai acontecer em abril, faz parte da cultura imaterial. E, a partir de tudo isso, identificar conhecimentos, está lá no LED, valores, crenças, práticas que caracterizam a identidade e a diversidade cultural de um povo. E, Anderson, quando a gente fala de diversidade no Brasil, é absolutamente coerente. Afinal, eu não conheço, sinceramente, eu não conheço nenhum povo tão miscigenado quanto o nosso, não é isso? Exato. Teve até uma conversa que a gente teve com o professor Edmundo e ele comentou que durante as viagens internacionais o passaporte brasileiro é muito visado quando as pessoas vão, por exemplo, sei lá, roubar um passaporte. Por quê? Porque qualquer um pode se passar por brasileiro. Boa! Essa aí, triste para quem é roubado, mas de alguma forma reflete esse padrão ao qual eu comentei. E por que eu quero insistir nisso? Olha que curioso, Anderson. Nos Estados Unidos, quando o colonizador inglês se relaciona e constitui família com uma índia, vira filme, Pocahontas. Sim, isso, perfeito. Se a gente fosse fazer um filme aqui no Brasil, para cada português que constituiu família, né, com outras gentes que não o seu elemento colonizador europeu, ia faltar película. Sim, a gente ia ter uma série maior que Friends. E aí o que acontece? Essa tradição de miscigenação, eu quero aqui inclusive esclarecer, para que não haja nenhum mal-entendido, que a gente está aqui abordando a miscigenação. Claro que houve sequelas, claro que houve estupros, etc., mas a nossa abordagem está centrada nessa miscigenação como padrão étnico, que se constitui e se amplia depois da imigração. Sim, exato. Por exemplo, vizinho de trás da minha rua, olha que loucura. A moça, ela era de origem japonesa, né? E o marido era de origem africana. Então, ali deu uma liga, né? Deu uma miscigenação que a gente olha e fala, isso é muito Brasil. Sim. O que para os povos agora está acontecendo em virtude do processo de globalização, que eles entendem como uma espécie de novidade esse nível de misturas étnicas, no Brasil isso acontece já desde que a gente é Brasil. Né? Vamos voltar aqui para o LED. O objetivo, refletir sobre as questões socioculturais das tradições. Anderson. Sim. O que você acha? Sincerão. Tem que ser sincerão. Sinceridade. O que você acha que é mais importante você deixar para as futuras gerações? Sejam seus filhos ou sejam as pessoas que vêm depois de você, que têm contato com você. Patrimônio econômico ou legados culturais? Olha, eu vou seguir o que normalmente a gente ouve dos nossos pais, né? A questão dos legados culturais, né? A gente pode incluir aí principalmente aquela frase: eu vou te deixar a educação. A educação que eu tive eu vou passar para frente. E eu acho que é até uma tradição brasileira. Essa frase aqui é quase que um patrimônio cultural nosso. Você foi criado pelos seus pais? Isso. Se você tivesse que falar aqui também, de improvisadão aqui, hein? O maior legado que você acha que você traz, ou do seu pai, ou da sua mãe, ou de ambos, o que você diria? É valorização dos estudos. Valorização dos estudos. Da escola, né? Porque normalmente os nossos antepassados, eles não tiveram tanto contato com a escola de forma formal. Possibilidades, né? Isso. Oportunidades. Isso, exato. E aí quando chega a nossa vez, eles veem que existe uma escola pública que é acessível a todos, eles falam, não, você tem que seguir esse caminho. E que muitas vezes a gente não pode esquecer, né? Muitos deles se sacrificam para que a gente possa passar pela adolescência dentro da escola. Sim, exato. Sem precisar dividi-la com o tempo do trabalho, o que, evidentemente, muitas vezes compromete os nossos projetos de vida e os nossos desempenhos intelectuais. Né? Sim. Então, o que o Anderson falou agora, ele vem muito de encontro ao que a gente ouve dos pais nas reuniões. Sim, é verdade. Poxa, eu estou aqui trabalhando, eu quero que meu filho estude. Né? Eu quero que ele tenha, isso foi o que você falou, esse legado relacionado à formação educacional, ele é algo visto como muito raro, muito precioso para ser jogado fora. Sim. Né? Olha lá,
Esses legados, vocês estão vendo no LED, eles se tornam referências. Anderson, vou aqui bater bola de novo com você. Exato. Quando você era lá, pré-adolescente, adolescente, essa é uma época que a gente procura muito referências. Sim, sim. Porque acontece uma coisa curiosa, até uma certa idade, e o que eu estou falando não é achismo, né? A gente está falando aqui ancorado em estudos, principalmente da psicologia. Sim. Até uma certa idade, os pais Sim, são referência. Mas na medida em que a gente começa cada vez mais a se aprofundar no mundo da escola e começa a crescer e passar muito mais tempo lá, e esse processo de crescimento inclui a formação da nossa própria personalidade, e ela, para ser formada, ela tem que se distanciar cada vez mais dos pais, Sim. porque sim. senão você se anula, né? A gente começa a construir outras referências. Para muitos alunos, os professores são referências, passam a ser referências. Sim. Ele começa a olhar a roupa que o cara usa, o jeito que o cara tem. Muitos, inclusive, escolhem uma carreira acadêmica, Sim, é verdade. né? Porque É verdade. gostam de determinado professor. Na lata. Tirando o mundo da escola agora, não Sim, pode usar sim. um professor. Tá. Quem Eu tava você pensando teve em um, como confesso. referência quando você estava lá na adolescência? Olha, na pré-adolescência, eu acho que algumas pessoas que têm algo próximo da minha idade, professores, por exemplo... Conta a sua idade, conta a sua idade. Eu tenho 32 anos e eu tenho certeza que alguns professores vão se identificar, mas uma pessoa que eu me espelhava muito na adolescência era o Chorão do Charlie Brown. Ah, o Chorão do Charlie Brown. Olha, era década de 90. Isso. Década de 90, começo já dos anos 2000, Sim. nessa transição aí, né? Isso. Essa transição. Você também curtia skate? Eu tentava. Você se esforçou, né? Isso, me esforcei um pouquinho. Só que você chorava pelos tombos. Chorava pelos tombos, até Não, porque... não pelo chorão Isso. do Charlie Não. Brown. Até porque, dependendo da cidade que a gente mora, a gente adapta essas referências, né? Porque a minha cidade, ela não tinha um Ralph para você andar de skate. E aí a gente tentava andar de skate no asfalto. Não é a mesma coisa, né? É interessante isso, como que a gente vai adaptando até aquilo que a gente consegue captar dessas referências, né? Mas você falou algo que me lembrou, inclusive, eu fui paraninfo de uma turma, eu já sou tiozão, né? Então não escondo de ninguém isso. E era uma galera que tem a sua idade, hoje talvez até Sim. um pouco mais velho. E eu lembro que a música que eles escolheram para homenageá-los durante a formatura foi uma música do Charlie Brown. Ah, sim, marcou muito uma geração, né? É interessante isso, como que certos artistas, eles não marcam simplesmente certos indivíduos apenas, né? Eles marcam praticamente a geração inteira. E você tocou em algo também muito ilustrativo, de como a arte é extremamente importante na formação social do indivíduo. Não é à toa que ditadores e tiranos têm medo de artistas. Sim. Todos os regimes de exceção e todos os regimes totalitários procuram enquadrar, disciplinar e reprimir a estética. Porque ela tem um poder avassalador de causar aquilo que está no LED. Coloca lá no LED. Olha lá. Tem esse poder de inspirar. E tem também o efeito multiplicador. E o que a gente chama de esse efeito multiplicador? Você se inspira em algo e passa a compartilhar isso com o seu núcleo tribal. Sim. Olha a camisa que eu tenho, é muito louca. E você começa a virar, muitas vezes, até quase que um chato, Sim. com aquela ideia fixa daquilo que você gosta. Sim. Né? Então... Muito provavelmente, você que curtia o Charlie Brown e eu, que quando era adolescente curtia Deep Purple, por exemplo, a gente ficava enchendo o saco porque a gente queria que as pessoas ouvissem. Isso, e curtissem tanto quanto a gente. E é interessante o quanto muitas vezes o gênero musical que a gente ouve acaba criando uma certa ideia de identidade. Por exemplo, aquele rapaz ali é do rap, aquele rapaz ali é do rock, aquele pessoal ali é do funk.
E isso se baseia na arte. Sim. Criou uma identidade em cima do gosto musical. Você tocou em algo também, nota 10. A ideia de se construir a persona e a identidade não só de uma pessoa, mas como de um grupo Sim. todo, a partir de uma referência estética. Algo, por exemplo, que a gente vê hoje com os animes. Isso, verdade. Verdade. De vez em quando eu dou um rolê lá na Liberdade e você vê aqueles grupos do pessoal todo paramentado, Sim. né? Meu filho que adora essa praia, ele sabe o nome de todos os personagens, porque aquilo é uma saga, se você Sim, olhar, aquilo sim, é uma sim. saga, né? E aí ele começa a fazer as conexões e tal, e você percebe como isso acaba se transformando numa espécie de modo de vida. Sim, sim. Dessa Não é dessa simplesmente um entretenimento apenas, Não, né? viram hábitos, vira o jeito de se vestir, vira até tomada de decisões Sim. a partir dessas referências ao qual eles fazem parte. Inclusive, a gente não pode esquecer de uma coisa legal que, de repente, acho que o estudante percebe mais do que a gente. Na questão dos animes, Anderson, já é uma espécie de estética tribal que é global. Isso, é verdade. Porque eu tinha as minhas tribos, mas não tinha internet naquela época, a gente não tinha a Sim. mesma noção de globalização que tem hoje. Então era muito centrada no bairrinho. Sabe naqueles Exato, bailinhos é verdade. do bairrinho? Sim. Você não passou por essa época, né? Era uma o famoso transição bailinho ali. de garagem. Você não passou nessa... A produção está falando que passou. Já quando você pega aqui a estética do anime, ela é global. A galera constitui tribos que dialogam com a Dinamarca, com o Japão, sim. com a Nigéria, com o Chile. As conexões são muito mais amplas. É uma amplitude, até porque a gente tem que pensar aqui que esses hábitos culturais, eles ultrapassaram as fronteiras dos países e isso cria uma identidade até maior, né? Ah, porque eu faço parte de algo que é muito maior do que eu. Uhum. E quando você fala sobre a determinação da identidade, determina até a linguagem, as gírias. Sim. Eu não vou aqui por questões éticas dar nome aos bois por resguardo ético, mas eu conheço uma pessoa que conseguiu dar um significado para a vida numa época em que ela estava muito depressiva a partir dos animes. Ah, que Porque ela interessante. entrou numa comunidade, se sentiu acolhida, né? Teve contemplada essa noção fundamental para o ser humano, que é a noção do pertencimento. E, gente, eu não estou exagerando, isso a salvou. E a gente precisa celebrar isso, porque, infelizmente, né, Anderson, tem gente que procura sanar esse tipo de coisa de um jeito que não é legal. Sim, que causa mais malefícios Que causa ainda. mais malefícios. Sendo o mais comum de todos a ideia de que você tem que sair viajandão, ficar meio louco, aquela Sim, coisa sim. toda. Isso que num curto espaço de tempo já começa a trazer muito mais prejuízos, né? Sim. Por isso que o que ele falou tem tudo a ver. A arte salva. A arte salva. A arte salva. Olha lá. Numa determinada época da vida, a gente se constitui pessoa herdando tradições a partir das referências. Por exemplo, você fala por causa disso. Eu falo por causa disso. Você anda por causa Sim, disso. sim. Você foi alfabetizado por causa disso. Você criou os seus padrões estéticos. Você conseguiu aprimorar os seus sentidos de conhecimento, o qual a ciência é fundamental para Sim, isso, sim. não é a única, mas é fundamental, a partir desse processo de heranças. Sim. Né? Só que tem um detalhe, depois de uma certa época da vida, você começa também, né? Você começa também, tá lá no LED, a produzir. E você começa a construir os seus legados. Tem um ditado que vem desde a antiguidade que eu acho muito legal, Anderson. Sim. Eu consigo ver ao longe, não porque eu sou alto, mas porque eu estou apoiado nos ombros de sim. gigantes. E quando eles falam ombros de gigantes, nada mais é do que toda a tradição Sim. que precede a nós, porque a gente não nasce quase sabendo de quase nada, né? Sim, sim. A gente vai continuar falando, só que agora eu vou chamar a vinhetinha do LED para que a gente possa fazer a nossa participação online. Vamos lá, produça? Vinhetinha do LED.